Hey students, how are you doing? Let's keep practicing English. Let's keep studying the verb be, but now in a negative form. Negative form. Observe those charts. Simple present and simple past. Simple present. Am not, is not, are not. Simple past, was not, were not. Okay? Let's analyze this line. Singular, am not, is not. The past was not. Plural, are not. The past were not, were not. Se você lembrar, essas relações, durante seus estudos, já consegue diferenciar tranquilamente quando está in a simple present e quando está in a simple past. Agora, não se trata de decorar essas relações. Você precisa ler, né? O teu cérebro tem que acostumar com isso. É mais ou menos quando a criança está começando a ler, né? Você percebe que quando a criança ainda não tem o domínio da leitura, ela fica ali hesitando, demora a juntar as letras, né? Não está fluindo na leitura. Então, muitas vezes, a pessoa decora essas tabelas e aí ela quer partir já para outro assunto. Ela não dá o tempo necessário para o cérebro acostumar, se tornar automática aquela leitura, né? E aí fica com aquele efeito de ficar patinando no nível básico, no nível intermediário. Então, para que isso não ocorra com você, faça o download dos nossos PDFs, escute os áudios, quanto tempo for necessário, né? Observa na hora da tua revisão se você está entendendo, né, 100% do que está sendo dito no áudio, que vai acompanhando aqui no seu material, né? Então, isso é um sinal de que você está treinando o seu ouvido, de que você, quando faz a cópia, né, e ler ali, quando você lê esses exemplos que são simples, né, a ideia aqui é justamente gerar essa fluidez nessa leitura simples para que você possa cada vez mais avançar para textos mais complexos, ok? Vou permanecer com essa comparação entre simple present and simple past. And let's go. Let's start reading. I am not a good student. I am not a good student. This is the present, of course. The past, I was not a good student. I was not a good student. Remember, was, the sound of z. I was not a good student. Também ocorre esse fenômeno, né, dessa reduction. Os norte-americanos, principalmente, falam assim, not a. I was not a good student. I was not a good student. Não tem problema você falar I was not a good student, mas você vai ouvir muito o nativo fazendo essas reductions, principalmente norte-americano. I was not a good student. You are not happy. You are not happy. The past, you were not happy. You were not happy. Eu preciso dizer para você da importância de você parar por alguns segundos, dar uma pausa. Nosso cérebro está acostumado àquela coisa de vamos para o próximo, né? A cada 15 segundos, 10 segundos, próximo vídeo, próximo vídeo. Então, não é assim que você vai assimilar e levar para a memória de longo prazo um conteúdo. Então, quando você tiver um tempo aí, dá uma pausa no vídeo, deixa o teu cérebro assimilar essas diferenças e similaridades entre as duas frases. Às vezes eu faço esse exercício com os alunos nas aulas particulares e eu percebo que as pessoas deixam de observar o óbvio. O óbvio. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem uma série de opiniões sobre si mesma, né? Ela acha que é muito difícil, ela acha que ela não consegue, só o outro tem capacidade. Aí quando eu faço a seguinte pergunta, qual é a diferença entre essa frase, que está in a present, e essa outra, que está in a past? Aí algumas pessoas dizem assim, não entendi nada. Como assim não entendeu nada? A pessoa está estudando já há um ano, né? Ela já conhece a palavra good, student, aí quando a gente pede para ela fazer uma análise, ela simplesmente faz uma redução de tudo que ela já aprendeu. Ela quer se livrar, né,
daquele ato de reflexão. Aí ela diz, eu não entendi nada. Aí quando eu peço, me diga exatamente o que você não entendeu. Aí ela, muitas vezes, começa ali a se sentir desafiada, de certa forma, né? A refletir mais, a ter mais atenção. Aí começa a esclarecer. Aí eu pergunto, então quer dizer que você não entendeu a palavra good? Não, good eu entendo. A palavra student, student, eu entendo sim. Então, nesse 1 ano de estudos, você não entende o que é a palavra I? Não, I eu sei. Aí a gente chega à conclusão de que, na verdade, ela só não está acostumada com a palavra was, que é a grande novidade nessa frase. É só a palavra was. Então, você precisa fazer essa pausa e começar a fazer essas comparações, essas análises. Olha só, para eu mudar de present para past, simplesmente eu coloco o was aqui, só mudou isso. I was not a good student. Então, eu observo que não se trata apenas de dedicação, de continuidade dos estudos. Tem uma questão de autopercepção, não seja crítico demais, não exija demais de você. Tem a questão também do pessimismo, né? Tem pessoas que acham, mesmo com todas as explicações, esclarecimentos. Um dia desse eu fiz uma pesquisa básica aí no buscador da internet. São mais de 600 mil palavras da língua portuguesa contra 170 mil da língua inglesa. Ora, qual dos dois idiomas você precisa dedicar mais tempo para dominar? Então, tem gente que mesmo assim diz que o inglês é mais difícil que o português. Mas não é, né? As estatísticas, os números mostram que para você dominar a língua inglesa, você tem mais facilidade, principalmente quem está aqui desse lado ocidental do nosso planeta. Né? Você imagina os chineses, eles têm uma referência de ideogramas, né? Aqueles símbolos lá, aqueles palitinhos ali para comunicar suas ideias. Não tem nada a ver com a escrita ocidental. Olha essa palavra aqui, student, bem parecido com o nosso português. Os chineses, coreanos, japoneses, eles não têm essa referência, né, que a gente chama de cognates. Então, tem muita facilidade para o brasileiro. E se você se você aproveitar essas similaridades, você vai desenvolver a fluência mais rápido, ok? Então, observa essa dica que é fundamental, porque está tudo aqui na nossa mente, né? Teve um pensador que disse, se você disser, acho que foi o Henry Ford, se você disser que consegue, você está certo. Se você disser que não consegue, você também está certo. Então, está tudo aqui na nossa mente. Great? Let's go. You are not happy. You are not happy. The past, you were not. You are not happy. Observa aí, só mudei mesmo o verbo be. Antes era are, agora, para formar o simple past, were. Were not happy. You were not happy. Simple past versus simple present versus simple past. He's not sad. He's not sad. The past, he was not sad. He was not sad. Lembre-se que se eu estou construindo uma frase com I, he, she, it, e essa frase está in a simple past, eu vou usar was para formar the simple past. Second sentence. She's not at school. She's not at school. In the past, she was not at school. She was not at school. Quando o nativo norte-americano, principalmente, vai falar, acaba saindo um not at. She was not at school, porque eles fazem uma reduction. She was not at school. She was not at school. She was not at school. Second example, it's not a new car. It's not a new car. It's not a new car. The past, it was not a new car. It was not a new car. Repeat, it was not a new car. Okay? Next example. We are not friends. We are not friends. Aí vem aquele detalhe, acho que eu já comentei no vídeo anterior, mas é bom lembrar. Domine a palavra we. Eu observo muita gente com dificuldade em we.
essa letter, o som dela é w, que é o som do W, w. Junta com I, então vai ficar we. Were not friends. We were not friends. We were not friends. We were not friends. You are not okay. You are not okay. Observa novamente a palavra not, ela vem acompanhada, né, na sequência de uma palavra com som de vogal. Então, o T, por estar rodeado de duas vogais, o norte-americano acaba falando com um som, eles chamam de D, eles dizem que é um D rápido, mas para nós aqui, o nosso ouvido parece um R, né? Então fica not okay. Not okay. You are not okay. You are not okay. Not okay. Essa dica que eu falei aqui do fast D, não adianta você querer ficar entendendo racionalmente, porque é uma convenção, né? Eles convencionaram. Isso aqui é uma regra gramatical. Se você tem a letra T rodeada de duas letras com um som de vogal, tem que fazer esse som de fast D, que pra gente, eu repito, parece um R, né? Então, not okay, not okay. Então, simplesmente faça como eles fazem. Repeat. You are not okay. You are not okay. You are not okay. They are not bad. They are not bad. They are not bad. They were not bad. They were not bad. E aqui, atenção, muita gente pronuncia, confunde, né? Were, que é um som fechado, were. Muita gente confunde com were. Então, nessa frase, you were, som fechado, were, you were not okay. Aqui é um pronome aí usado em perguntas, né? Você tem que lembrar que were está relacionado a local, location, place. Tanto é que eu posso fazer uma pergunta da seguinte forma. Where were you? Where, olha aqui um som aberto. Where, fechado. Agora, where were you? Where were you? Where were you? Great? Quando eu pergunto isso de alguém, o que eu estou querendo saber dela? Local. Mas a pergunta está in the past. Great? Então, quanto mais você ler, treinar, observar, né, se expor ao idioma em filmes, séries, você vai ver esses exemplos, né, em toda a sua jornada em direção à fluency in English. Let's review. So, simple past. Just to review. Repeat. I was not a good student. I was not a good student. You are not happy. You are not happy. He was not sad. He was not sad. She was not at school. She was not at school. It was not a new car. It was not a new car. We were not friends. We were not friends. You were not okay. You were not okay. They were not bad. They were not bad. They were not bad. Agora vamos falar, dessa vez eu vou falar brevemente sobre contractions, porque você tem que dominar essas duas formas. Wasn't and weren't. Observa que essa segunda letter I você não deve pronunciar. Então, weren't. Fazendo aqui uma revisão, como a gente fez na última aula, usando essa técnica, vou pegar aqui a palavra I, junta com was not happy. I was not happy. Aí você tem a pessoa e o complemento, né? O verbo e o complemento. Então, he was not happy. She was not happy. It was not happy. Se trabalharmos com wasn't, the contraction, I wasn't sad. Mudei aqui o complemento só para a gente ter essa variedade. He wasn't sad. She wasn't sad. It wasn't sad. Wasn't. It wasn't sad.
We were not friends. We were not friends. You were not friends. They were not friends. Weren't, 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 weren't friends. We weren't friends. You weren't friends. They weren't friends. We weren't friends. You weren't friends. They weren't friends. Ok? Vou repetir aqui para você, ó. Weren't, weren't, weren't. We weren't friends. My friends, that's it. Download the PDF, download the audio, repeat the sentences, copy the sentences. See you next class.